A gente está aqui no meio das bananeiras e a Bia vai explicar um pouquinho pra gente. Eu costumo brincar assim, ó, Marília, eu pergunto para as pessoas, quando a gente vai fazer alguma oficina, né, um curso, para as pessoas, quem é que come banana? E geralmente todo mundo levanta a mão, né? E aí eu vou perguntar para você, você come a banana? Sim. O interior do fruto, quando ele tá maduro, geralmente, né? É. Mas eu sei que você usa de outras formas também, né? Como que você costuma fazer? Eu faço a biomassa de banana verde, né? Daí a gente utiliza também a casca. Uhum. Mas é só, né? Puxa vida, a casca é tão boa, né? E a maioria das tem pessoas... muita fibra, né? Muita fibra rica. E acaba sendo desperdiçada, né? Nossa, muito. Que aquele negócio, a maioria das pessoas não come a orgânica, daí tem medo de consumir a casca e ela tá, né, contaminada com alguma coisa. Tem sempre essa preocupação. Mas e a folha, você costuma usar também quando você cozinha? Folha eu só assim já vi, nunca comi, só quando o pessoal faz com peixe, né? Em folha de bananeira, só assim. Tem algumas punk, né, essas partes de plantas que a gente realmente não come ela diretamente, mas usa na culinária, né? Pode ser complementar. E aí a folha da banana entra bem nessa coisa mesmo. Eu também nunca comi a folha, não. Mas a gente dá usa pra utilizar na culinária. Um assado, e né, é muito melhor do que colocar aquele papel alumínio, né? Que normalmente é utilizado para envolver o peixe ou alguma carne, né? Sim, e aí ela faz isso, né? Ela libera umidade, ela protege igualmente, então é bem mais positivo. Muito melhor, né? Aí uma outra coisa que eu costumo brincar bastante é perguntar pra pessoa, tá, então de tudo isso eu já sei que você aproveita pouco e a gente vai piorando a situação, né? Eu falo, e o coração da bananeira, né? O mangará? Você tem o hábito de comer, né? Você já comeu, Marília, mangará? Nunca comi. Já ouvi falar, mas... precisa fazer isso aí um dia, Com né? certeza. E como que é? Conta um pouquinho pra gente, pra comer, né? Esse... Então, ele é um pouquinho mais complexo, assim. Primeiro as pessoas encontrarem para comprar é difícil, mas quem tem roça pode, né, ter. Isso é simples, não tem nenhum cultivo, não tem regra nenhuma. Ele só nasce, né, na ponta do cacho da banana. E ele tem um amargor, né? Aquela nódoa. O que a gente faz é ferver várias vezes e usar limão para ela não oxidar, que nem a banana escurece. Também. Então a gente usa o limão nesse primeiro preparo para ele não escurecer. E aí algumas fervuras ajudam a tirar esse amargor. Mas dá pra fazer de todo jeito. Dá para abrir e tirar o miolo e rechear. Dá para fatiar e fazer. Parece uma cebola roxa, assim. É bem bonito. Ele fatiadinho, solta, né? Camadas. Que delícia! É muito bom. Eu uso bastante, assim, para fazer torta, recheio de quiche, de pastel, sabe? Ou às vezes num arroz, a gente faz uma coisa meio... né, um arroz colorido. Nossa, assim. que diferente. É Quero muito provar, bom. hein? É muito bom. Você vai gostar, com certeza. Aqui a gente ainda tá com as bananas pequenininhas, né? Então esse coração... Tá pequeno, ainda vai... Isso. Ele, na verdade, ele vai dando espaço, né, para os cachos nascerem e a gente só deve tirar quando a banana já tá no tamanho esperado, né? Aquela miudinha, assim, se a gente corta, estaciona o crescimento dela. Ah, tá. Né? Tem que esperar, né? Isso. E aí o que eu vejo muitas vezes o produtor fazer é cortar o coração para eles... Cortar o coração chega a ser triste, né? Mas é o nome que se faz, coração da bananeira, né? Então tira o coração da bananeira pra banana granar, ela engordar, sabe? Encorpar. Aí é a tática. Mas o que se faz com ele é jogar, deixar no chão para ele se decompor. E a gente poderia utilizar. Usar. E tem países que já consomem, como Miguari, é bem interessante, assim. E aí, por último, o que eu brinco com as pessoas é sobre o palmito, né, da bananeira. Esse caule, na verdade, nem é um caule mesmo, né? O pessoal da botânica, da biologia, pode me corrigir, né? Mas é uma formação de folhas mesmo, né? São várias camadas. Dentro delas tem um palmito. Olha que delícia. Quase ninguém sabe, né, que a bananeira dá um palmito. E ele é naturalmente salgado. É uma delícia, é bem interessante. Delícia. Também deve dar um trabalhinho para tirar ou não? Assim como os outros palmitos, né? Geralmente as pessoas fazem um cozimento bem apurado dele para também tirar o amargor e aí leva para uma conserva. Então você vai consumindo ao longo do tempo, como se faz com o pupunha, com o jussara, né? Precisa sim de um preparo. Você não vai consumir... O pupunha ainda a gente consegue, né? Algumas partes consumir ele fresco, né? Cru.
Mas aí o da bananeira eu nunca vi, eu acho que o preparo é o ideal. Mas é uma coisa interessante a gente pensar, né? Que é uma planta tão comum, uma planta que está por todo o nosso país, que a gente tem tipos diferentes, mas usa uma parte tão pequena, né? Muito pequena. Dá para aproveitar muito mais, né? Ela tem um potencial enorme. E aí, assim, depois do cacho, ela vai ser suprimida, né? Os produtores cortam a maior para deixar o brotinho se desenvolver, né? Aqui a gente já tem o caso de uma mais jovem, tá já, né, crescidinha, mas você vê ali que o adulto ele já foi tirado para dar lugar às próximas gerações. Certo. Então, nesse ciclo, quando você vai tirar a bananeira, o ideal é a gente aproveitar ao máximo, né? Na agricultura sintrópica, em algumas técnicas de cultivo se usa para cobrir o solo e aí faz muito bem para ele. Mas a gente pode fazer também um manejo para a gente aproveitar um pouquinho e emprestar um pouquinho, né, para esse tipo de uso também. É muito legal, eu adoro falar da banana. Bia, e o dente de leão? Eu conheço muito como chá, que é bom pro fígado. É uma punk também. É uma punk também. O dente de leão ele é muito consumido em algumas regiões do Brasil e fora também do nosso país. Mas aqui, assim como várias outras plantas, ele se popularizou como chá. As pessoas enxergam como uma medicinal, né? Mas não como alimento. E se a gente usa, né, ele na forma de chá, por que não consumir ele íntegro, cru, né? No caso dele é possível e aproveitar melhor as fibras, né, e outras coisas que a gente acaba perdendo quando ferve. E aí a pessoa me pergunta também bastante sobre a identificação dele, né? Sim, existe toda uma família, existe também essa confusão dele com a serralha, né? O dente de leão ele tem essa configuração, todas as folhas partindo, né, desse ponto do chão, ele não levanta um caule. E aí a gente pode ver que a florzinha dele, aqui do seu lado, tem uma que a gente consegue ver melhor, que é a florzinha amarela. Aí ela já tá fechadinha, né? Mas ela abre, fica bem redondinha, parece como uma margaridinha, assim. É muito graciosa. Aqui, nesse que eu tô mostrando, a flor já se fechou, tá vendo? A gente vê uma nuance amarelinha aqui. E aí ele começa a soltar embaixo dela o pompom. Depois vira aquele pomponzinho. Isso, que é aquele que a gente vai ver aberto e a criançada gosta de brincar, né? De assoprar. De assoprar esse pomponzinho dele. E aí ajuda na dispersão, né? Faz ele... E aí a gente pode comer então essas folhas? Sim, pode comer como um almeirão, como a gente faz uma salada. Como ela é amarga, bem amarga, eu gosto de colocar na salmoura para ela perder um pouquinho desse amargor. E aí a gente pica e come ela na salada. Legal. Acho bem saboroso, assim. É forte, né?